como fazer muito, mas muito mais carvão em um forno retangular. Nesse vídeo eu vou apresentar uma sequência de 10 passos para transformar qualquer forno retangular numa verdadeira máquina de fazer muito, mas muito carvão. Se você gosta do tema carvão vegetal, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para ser avisado de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos e roda a vinheta que nós já vamos falar sobre esse tema. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Professor Daniel Barcelos aqui, autor dos treinamentos online Fórmula da Carvoaria Perfeita e Academia do Carvão. Nesta videoaula de hoje, eu vou falar sobre o forno retangular. Eu vou ensinar uma técnica combinada para que você realmente transforme o seu forno retangular num forno muito melhor. Ok? Então fica ligado, porque tá sensacional, gente. Sensacional esse vídeo. Então vamos lá. Melhorando o forno retangular em 10 passos. O que eu quero falar com você? O objetivo desse vídeo aula é para conseguir alcançar 6 coisas, tá? Primeira delas, reduzir o tempo que o carvoeiro respira a fumaça. A gente vai fazer modificação no forno para que você dê uma limpada no ambiente logo de cara. Esse é o primeiro objetivo desse vídeo. Segundo objetivo, simplificar o controle da carbonização. Vou ensinar aqui como é que você vai carbonizar um forno retangular de um jeito muito mais fácil, muito mais simples, vai produzir muito mais carvão. Terceiro objetivo dessa videoaula, aumentar o rendimento em carvão. Carbonização mais simples, com mais carvão. Quarto objetivo, obter controles precisos, tá? Indicadores precisos. Geralmente as pessoas não têm, esses controles são aleatórios e errados. Você vai saber onde você vai controlar indicador. Se você é um produtor de carvão, você tem que ter indicador, número certo, preciso. Este é um dos objetivos deste vídeo. Quinto objetivo, preparar os fornos retangulares para receberem queimadores de fumaça. Deixar ele pronto para que você tenha uma carvoaria ecológica, uma carvoaria que controla 100% dos poluentes emitidos. E é possível você fazer isso em fornos retangulares, fazendo essas modificações que você vai aprender aqui neste vídeo. E por fim, preparar o seu forno, tá, gente? Para receber válvulas de controle precisa e até mesmo automação. Um dos grandes problemas até hoje, tem 25 anos que eu estou no mercado e tem 25 anos que tem empresas e mais empresas investindo em automação de forno e nenhuma no Brasil conseguiu automação. E este é o segundo vídeo que eu prometo, eu vou fazer um vídeo do que é necessário para que você tenha uma automação precisa de um forno de carvão. E mais importante, uma automação barata, ok? Então vamos lá, gente. Seguir nos nossos objetivos. Passo 1 de 10. Gente, o ideal é que você tenha apenas uma chaminé por forno. Se você tem um forno com 2 chaminés, você vai dar um jeito de modificar este forno para que você possa contemplar uma única chaminé. Às vezes os fornos retangulares são muito grandes, tem forno que tem 2 chaminés, uma de um lado, outra do outro. Dá para mudar o projeto. Você tem que fazer pequenas alterações, eliminar uma chaminé, aumentar a outra, ou eliminar as demais e aumentar uma, para que você possa fazer essa modificação. Logicamente, você vai fazer um estudo. Você já viu um carro, por exemplo, que tem mais de um escapamento no motor? Às vezes tem um que tem 2, mas quase todos os carros têm um escapamento. E o escapamento é exatamente a sobra da combustão do motor. Então a sobra da carbonização tem que sair por um escapamento, que é a chaminé do forno. E você já viu que todos os motores de carro tem lá 4 cilindros, 6 cilindros, tem vários pistões? Assim são nossos controles, são as câmaras ou os tatus dos fornos. Então todo o forno tem que ser similar a um motor de carro. Uma saída, várias entradas de ar, que elas vão entrando alternadas ou em momentos sequenciais para que você otimize aquele motor, assim é um forno de carvão. Eu acho que essa é uma ilustração precisa para que você entenda o que eu estou dizendo. Então você pensar que vai ter um forno com um monte de chaminé e uma entrada de ar, está errado. Um forno com muitas saídas de ar e muitas entradas, está errado. Tem que ter várias entradas de ar, logicamente em locais estratégicos, e uma única saída de fumaça para controlar o forno, ok? E lembre-se, a chaminé é o que faz a exaustão, é o motor do forno, é o que retira tudo lá de dentro, é o que gera pressão negativa para que aquilo aconteça. Então, passo 1 de 10 é que você tenha apenas uma chaminé e aumente o tamanho dessa chaminé, ok? Então fique ligado, se precisar modificar o projeto, entre em contato aqui, deixa eu falar aqui logo de cara. Ah, Daniel, não sei como fazer isso. Contato da consultoria aqui,
Entre em contato comigo, primeira linha da descrição, e eu explico como é que você vai fazer isso através de uma consultoria remota. Mas você pode fazer por conta própria, eu tenho ensinado muita coisa gratuita aqui no canal. Vamos lá. Segue mais adiante. Passo 2. Deve seguir o conceito 450. O que é esse conceito 450? São 4 fases de 50 graus dentro do forno, ok? 450. Começando com 100 graus, ou seja, você não considera a temperatura do forno de 0 a 100 graus, que é fase de aquecimento do forno. Então, o que eu quero dizer com esse conceito 450? Eu tenho a fase 1 do 450, que é de 100 a 150 graus, tá? Quer dizer, basicamente, secagem. Quando o forno chega a 100 graus, ele começa a evaporar água, e ele vai evaporar água até algo em torno aí de 150 graus, que a gente chama de fase de secagem. A fase 2 de 50 graus, ela vai de 150 até cerca de 200 graus, que o pessoal chama de pré-pirólise. Algumas pessoas dizem que esse intervalo vai até 280, mas na prática, gente, dentro da curva de carbonização, é bem característico. Vocês estão vendo essa curvazinha aqui colorida? Eu vou apresentar ela já, de novo, mas isso é muito claro na fumaça de carbonização. Essas temperaturas é lá na chaminé de um forno. Então, temperatura de 100, 150, 200, 250 graus é o que acontece no gás. Então, essa fase 450 é dentro do forno de carbonização. Eu tenho, então, a fase de mais 50 graus, que é 200 graus, que é a fase do alcatrão. E eu tenho a fase de 250 graus, que é a fase final, ok? Então, eu tenho toda essa fase aqui, uma fase endotérmica, que é de 100 a 150. E eu tenho uma fase, ou seja, que gasta energia. E essa fase de 200 a 250 graus, que gera energia. O que acontece? Se você olhar aqui, ó, físico-química da carbonização, isso está na nossa aula da Academia do Carvão, tá, gente? Já que eu falei da Academia do Carvão, se você quiser adquirir o curso completo sobre produção de carvão, o curso mais completo do mercado, com teoria e experiência prática, só clicar no link e adquirir. São mais de 20 horas do melhor conteúdo em produção de carvão vegetal, em teoria e prática, que vai desde dos conceitos iniciais até a parte de investimento em produção de carvão vegetal. Vamos voltar à nossa aula aqui rapidamente. Então vamos lá, gente. O que acontece? A fase verde ali, ó, e amarela é a fase de secagem que vocês estão vendo no gráfico. Deixa eu clicar aqui, ó. Cliquei no gráfico, ó. Isso aqui é secagem, isso que é até 150 graus, de 150 a 200 graus é a fase de gases oxigenados. Aqui a fase de hidrocarboneto, que é do alcatrão, que é a fase de até 250 graus. E aqui é até de 200 a 250. E aqui acima de 250, que é de hidrocarbonetos, que é a fase 4. Fase 1, verde e amarela. Fase 2, laranja. Fase 3, vermelha. E fase 4, azul. O conceito 450. Basicamente, se você entender esse conceito num forno retangular, você vai administrar isso muito bem. Aí nós passamos para o passo 3 de 10, tá? A gente precisa entender que a carbonização ela acontece como se fosse uma onda, ok? O que eu quero dizer onda? Olha como é que essa aula você não vai esquecer nunca mais. Você viu que você tem que ter uma chaminé e aumentar essa chaminé. Você entendeu que tem um conceito 450, 4 fases 50 graus. E a onda de carbonização. Imagina uma onda que vem. Um forno retangular é como uma onda. Se eu ponho fogo na porta, vai como uma onda. Eu vou da porta para o fundo da chaminé. De cima para baixo, caindo. Isso é visto. Olha lá, gente. Carbonização. Olha a onda grande e ela vai diminuindo até que ela morre lá no final. Dia 0, dia 1, tá? Dia 0 aqui, ó. Dia 1, dia 2 e dia 3. E aqui eu tenho a chaminé onde está sendo a fumacinha. E aqui é a temperatura do forno. Então eu tenho uma onda térmica dentro do forno que produz o meu carvão. Você tem que entender que a carbonização acontece como uma onda. É o terceiro conceito importante para um forno retangular. Acontece um pouco diferente nos fornos com câmara, mas vai ser em onda. Às vezes vai ser uma onda de cima para baixo e em algumas regiões direcionando para as saídas específicas do forno. Ok? Então vamos lá. Passo 4 de 10. Gente, tá tendo cachorro latindo aqui, eu não vou parar a minha aula. Então vocês seguram aí um pouquinho o latidinho desse cachorro aí, pra gente dar sequência aqui. Colocar os tubos metálicos de controle. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer tubos, tá, gente? De diâmetro de 7,5 cm, ou seja, mais ou menos isso aqui, por 25 centímetros de comprimento, que geralmente for retangular tem uma parede de 20 centímetros de alvenaria, de chapa de 3 milímetros. Você vai colocar exatamente nos pontos de controle, onde tem as válvulas do pistão, né? Que eu falei do pistão do motor, lá as entradas de gasolina que ficam no motor. Então você vai colocar elas nos tatus ou nas câmaras, tá? Esses pontos que vão me dizer se está muito quente ou muito frio. É ali que você controla o forno. Assim como tem um injetor do motor, que um injeto gasolina, é o injetor do forno que eu injeto ar.
eu tenho que controlar são os injetores. E na hora que eu faço a injeção de ar, a temperatura sobe. E a partir dessa injeção que eu vou fazer então o controle. Então vou instalar nos locais adequados, ok? Geralmente bem próximo aqui do tatu, como vocês podem visualizar aqui, ó. Tatu aqui, controle aqui, tatu aqui, controle aqui, bem próximo, um pouco mais acima, direcionado, para que você possa obter. Tem aqui vídeo que explica como você vai fazer isso. Passo 4. Aí você vai exatamente, olha aqui, gente, eu já estou dando a distância, ó, 40, 50 centímetros de altura, 25, 30 de distância. No sentido porta, chaminé. Olha a chaminé do forno aqui, ó. E aqui a porta. Eu ponho fogo aqui, nesse tatu 1. Ficou quente, eu fecho, abro o outro. Ficou quente, abro, fecho o outro. E vou numa sequência de carbonização fazendo esta onda, tá, gente? Tá vendo a onda aqui, ó? Nós conduzimos essa onda mais rápida ou mais lenta a partir disso. E como é que a gente faz isso? Através de infravermelho. Você vai adquirir uma pistolinha dessa de infravermelho. Eu vou deixar os links aqui abaixo. Se tiver dificuldade, manda no WhatsApp que eu mando outras recomendações para você adquirir. Tem aparelhos muito baratos que variam de 100 a 400 reais, em média, os 400 reais são marcas melhores. Para queimador, usar um que custe mais de 800, 1.000 reais, quando você vai controlar o queimador, mas não é o nosso caso, nós estamos controlando aqui o forno, ok? Nós vamos usar essa pistolinha de infravermelha para fazer esse controle. Ficou quente, fecha. Ficou frio, abre. Simples. Deixa eu trazer a câmera aqui para vocês. Ficou quente o ponto de controle, abre, você vai ter o controle. Vamos lá aqui para o próximo passo para você entender a sequência operacional do seu forno. Você vai então, o seguinte, gente, como é que funciona? Olha lá, ó, passo 5, gerar a onda de carbonização. Você que vai promover aquela onda, sendo ela mais rápida ou mais lenta. Olha a onda aqui, põe o fogo aqui, tá vendo que tá vermelho, gente? Ó, na porta, esquentei, a onda tá quente. Aí eu jogo a onda pro dia 1, um pouquinho pro segundo ponto, depois pro terceiro ponto, depois pro quarto ponto. Isso pode ser em 5 dias, 4 dias, eu coloquei para 3 dias apenas. Então, se eu tenho aqui 4 pontos de controle, dia 0.1, dia 1.2, dia 2.3, dia 3.4, e eu vou abrindo e fechando nessa sequência, gente. São válvulas que vão abrindo e fechando no caminhar da produção de carvão vegetal. E explica isso. Aí você vai fazer o que, gente? Registrar essa onda. Você vai ter uma planilhinha em que você vai registrar cada ponto desse. Por exemplo, naquele pontinho lá onde eu pus fogo no tatu, eu vou anotar no tempo 0, como vocês estão vendo aqui, ó, na porta. Comecei com 50 graus, depois passou para 100, depois passou para 110, chegou em 250, eu fechei. Aí eu vou para o 1, eu começo no 0, depois eu abro 1. O 1 vai estar, por exemplo, quando estava com 50, ele estava com 40, o outro estava com 100, estava com 90. Sempre o da frente vai estar mais frio que o de trás. Porque como eu abri o de trás primeiro, ele aqueceu primeiro, aí eu tenho um aquecimento nessa região, aí na válvula 2 eu tenho outro aquecimento, até que eu vou aquecendo e fecho para produção de carvão. Tá? Toda vez que eu alcanço a temperatura de entre 200 e 250 graus, eu praticamente fecho aquele tatu, porque aquela região já carbonizou, já alcançou as temperaturas necessárias naqueles pontos que eu falei para você. Ok? Vou deixar aqui abaixo para você o controle. O passo 7 para que você otimize a sua produção de carvão no forno retangular é cubar o forno e registrar o desempenho da fornada. O que é isso, gente? Ó, você controlou, fez a onda, anotou a temperatura, você vai abrir e vai ver onde queimou e onde não queimou e onde deu tiço. Deu tiço, aquela temperatura e aquele tempo foram pouco. Queimou, foi muito tempo e temperatura, e você vai o que? Baixar a temperatura da próxima vez ou diminuir o tempo. Então você registrou tudo, abriu o forno, verificou onde queimou, tá vendo que está aqui em vermelho como se fosse um forno retangular? Queimou do lado direito, queimou do lado esquerdo, queimou no fundo, queimou na porta. O que você vai fazer, gente? Você vai medir. Você não vai só olhar, não. Você vai entrar lá dentro do forno, vai colocar um aparelho, um sensor de monóxido de carbono, porque pode ser que tenha algum incêndio. Isso é perigoso. Olha o que eu estou falando aqui, presta atenção. Você vai colocar um sensor de monóxido de carbono para você entrar se o forno for grande, ok? Porque é perigoso você respirar monóxido, você pode vir a falecer se tiver incêndio lá, assim como qualquer local que tem. Então você vai chegar e vai medir. Opa, queimou na porta X metros, queimou no tatu 2 metros. Você mede lá, faz geometria, calcula por geometria quanto que calculou. E anota, opa, se aquele ponto queimou 3 e a temperatura foi 300, significa dizer que eu tenho que baixar para 250, que provavelmente vai queimar meio, 2. Opa, não queimou nada. A temperatura ficou em 200, então da próxima vez eu tenho que aumentar para 220. É assim que funciona. E você faz isso para todos os seus pontos, ok? Cubando o forno. Próximo passo, você vai criar sua curva de carbonização ajustada.
Como você mediu tudo, gente, você vai saber qual que é a temperatura máxima em cada ponta, em cada hora. Então tem aqui, ó, gente, a curva de carbonização, ó, tem uma vermelha e uma verde, tá? Que eu tenho aqui no normal e no infravermelho. Então vamos pegar aqui a verde, esquece a vermelha por enquanto. Então eu sei que aquele tatu na hora 12 deveria estar com 50 graus. Na próxima vez tem que estar com 50. Se a sua carbonização foi perfeita, se você já conseguiu ajustar. Se por acaso você fez uma curva dessa e queimou, você vai ter que abaixar ou diminuir essas temperaturas que correm aqui ao longo do tempo. Simples. O que vai acontecer com o tatu da porta que a gente começa a nossa produção de carvão? Eu não vou ter praticamente 3 dias, porque eu fecho no primeiro dia ou no segundo, então ele é mais curtinho. Então a onda dos tatus, dos controladores de ar, das câmaras que eu abro primeiro, é uma onda curta. E os que eu abro por último, uma onda mais longa. Então é uma onda sobrepondo a outra que eu faço o controle da carbonização. E eu faço isso fácil, gente. É questão de medir, de ter paciência de ir lá medir, abrir o forno, mediu, viu o que fez, cubou, anotou e você vai ter a sua onda de carbonização. Deixa eu falar aqui, se você quiser que eu faça o seu forno aumentar tranquilamente de 5 a 20% mais de carvão, usando essa técnica, se você não conseguir fazer gratuitamente, contrata minha assessoria aqui que eu vou fazer você aumentar muito a sua produção de carvão. Vou construir o seu gráfico de carbonização para que você ganhe muito dinheiro com carvão, ok? É só clicar na primeira linha aqui da descrição, ok? Então vamos lá. 14. Passo 9, gente. Adquirir o projeto e aplicar os conceitos aqui. O que eu estou fazendo aqui, gente? Presta atenção, olha para mim aqui agora. Eu vou deixar aqui disponível para o pequeno produtor de carvão um projeto, tá? Para adquirir um preço de banana de um mini forno retangular, ok? É um mini forno retangular. É um desenho de um forno que eu vou ter um forno de 2 por 4 metros, pequenininho, num layout preparado para queimador, com projeto de chaminé, com projeto de válvula, planilha de controle de carbonização, com manual de operação, lista de materiais para construir já uma unidade de produção de carvão vegetal, ok? Então, esse aqui é para pequeno produtor adquirir o projeto, ok? E aí, se você for um grande produtor e quiser pegar esses projetos e aplicar, fique à vontade. Se não, contrata a minha consultoria que eu adequo para você isso aí. Não tem como fazer para fazer para o grande produtor, porque o grande produtor tem diversas opções e o pequeno produtor que vai começar agora precisa adquirir esses projetos com baixo custo. Eu estou dando todos os know-hows, vídeos gratuitos, materiais muito baratos aqui para você. Ok? E o passo 10º e último é ver todos os vídeos gratuitos aqui da Academia do Carvão. E se não for suficiente, adquire o curso completo da Academia do Carvão que você vai ser bem sucedido. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos. Sucesso nos seus empreendimentos de carvão. Sucesso nos seus projetos de vidas. Fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau!